você, muito obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje, aqui, Leandro, nós vamos ver uma entrevistaça com um ex-vereador por Cuiabá, o deputado federal mais votado na capital, que vem causando polêmica em Brasília, disputou as últimas eleições com o prefeito Emanuel Pinheiro. Nós vamos ter uma entrevista hoje com Abílio Jacques Brunini Momer. Esse é o nome completo dele, Abilinho. Nós vamos perguntar a ele se o Abílio de 2024 será o mesmo Abílio de 2020. O que é que ele aprendeu com a disputa eleitoral? Se ele se arrependeu de ter dispensado alguns apoios eleitorais naquela campanha? Como é que ficou aquele gesto com Dorileu Leal? Enfim, Abílio é o nosso entrevistado de hoje e você não pode perder essa grande entrevista. É com muita satisfação e com alegria que nós recebemos para a entrevista da semana o deputado federal mais votado na capital mato-grossense, um dos mais votados no estado, que já fez muita polêmica quando vereador na Câmara Municipal de Cuiabá e que está cumprindo o seu primeiro ano como deputado federal. E eu já começo perguntando, quem é você, Abílio Jacques Brunini Momer? Pergunta difícil, né? Podia ter começado com a mais fácil. Bom, costumo dizer que eu sou pai do Sebastião e da Ana Regina, esposo da Samanta, formado em arquitetura e urbanismo, filho do Abílio e da Silvana, neto do Sebastião e da Nilda Paula de Souza, do pastor Sebastião, e neto do Roberto Jacques Brunini e Lila Brunini. Esse é o Abílio, cuiabano, nascido aqui, filho de mineiro, filho de paulista, filho de italiano, uma mistura de tudo, e casado com uma filha de pernambucano. Então é uma mistura do Brasil, estamos aqui. Deputado Abílio, o senhor é originário de uma formação cristã evangélica. E os evangélicos, em sua maioria, têm importantes resistências à atividade política. Como surgiu esse interesse do senhor em participar da vida política? Eu acredito que isso faz um amadurecimento do processo cristão. Os evangélicos, historicamente, nunca se afastaram do processo político. Na verdade, foram os evangélicos que pediram que tivesse a reforma protestante e a separação do Estado da Igreja, quando colocou o princípio do Estado laico. O Estado é laico e não laicista. Qual é a diferença? Significa que a religião ela não tem domínio sobre o Estado. Isso é Estado laico. Mas laicista seria o Estado se afastar de toda e qualquer religião. Isso não é verdade. O Estado e as religiões, elas vivem em comum harmonia. Até porque o homem é feito pela sua fé, pela sua crença, e aqueles que não crê ainda são feitos pela fé de não crer. São feitos pela sua filosofia e tudo mais. Então nós somos um princípio de características sociais, de características filosóficas e psicológicas, que faz com que a gente siga os nossos valores. Então o Abílio, como cristão, buscou conscientizar o máximo possível de pessoas que a religião e a política devem sim ser discutidas e são importantes. E o curioso é que essas perguntas elas acabam ocorrendo muito a mim, por ser evangélico. Mas raramente você vai ver essas perguntas ocorrerem a alguém que vem da Umbanda. Já chegou a perguntar, você que é da Umbanda, você está mexendo com política por quê? Ninguém faz, até pelo medo da intolerância religiosa. Ninguém faz a mesma pergunta quando alguém vem do espiritismo ou do catolicismo. Mas por ser evangélico, é muito comum essa pergunta, por isso que eu faço esse pontuamento, porque acaba sendo um próprio preconceito também da sociedade, de que os evangélicos venham participar da política. A gente vai rompendo isso, a gente vai fazendo nosso trabalho, e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai conscientizando mais ainda aos cristãos, aos evangélicos, aos católicos e a todas as outras religiões, que é importante também participar da política. Deputado Abílio, o seu avô, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, na minha opinião, foi a maior liderança religiosa pós Dom Aquino. E eu pergunto ao senhor,
Qual o principal trabalho e qual o grande legado que o pastor Sebastião deixou a todos nós? Olha, a missão de vida do meu avô era salvar almas. Ele gostava de dizer o seguinte, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa era a mensagem dele. A preocupação dele também era que a gente tivesse uma vida um pouco menos difícil enquanto Jesus não vem. Por isso ele também tinha sua preocupação com as causas sociais. Direto ele participava de alguns programas sociais, como o Gamaliel, que ele chegou a fazer lá perto do Altos da Glória, o Construmate, que nós temos um trabalho da Comademate lá em Várzea Grande também, tem a faculdade, tem a escola, tem uma série de ações sociais como a SBE. Então ele sempre teve essa preocupação de reduzir o sofrimento das pessoas mais pobres. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza, ele comandou a Igreja Assembleia de Deus de Mato Grosso por décadas e chegou a ter também importância em nível nacional na direção da Assembleia de Deus brasileira. Ele faleceu, vítima da Covid, mas todos já sabiam que o seu sucessor já estava preparado, que era o pastor Rubens. O pastor Rubens também acabou falecendo em decorrência da Covid e assumiu o seu irmão Silas. Então a pergunta que eu faço é, até quando a família do pastor Sebastião comandará a Assembleia de Deus de Mato Grosso? A família do pastor Sebastião, ela já não comanda a Assembleia de Deus de Mato Grosso, isso é importante colocar. Essa semana, apesar de tudo, essa semana e semana que vem é o período de festividade que sempre se teve no Grande Templo, celebrando o aniversário do pastor Sebastião e aniversário de casamento dele com a irmã Nilda. Se ele vivo tivesse, faria quantos anos, Abílio? Faria agora 91, se não me engano. 91 anos. 91 anos. Seria agora nesse período, dia 11 a 18 de agosto, geralmente é esse período que acaba ocorrendo as festividades em alusão ao seu aniversário e o aniversário de casamento e o aniversário de sua esposa. Dona Nilda é viva? Sim. Porém, quem hoje é o pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso é o pastor João de França, João Agripino de França, um colega do meu avô, um irmão que sempre batalhou junto com ele, foi missionário em alguns países da América do Sul e hoje ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso. Lá na nossa igreja, apesar de muito se falar na imprensa, muitas pessoas falam sem ter conhecimento sobre a igreja, lá é um processo democrático. Cabe aos irmãos, aos obreiros, a escolha de continuidade. Quem vai continuar, quem será o pastor presidente, quem será o vice-presidente. E dentro desse processo, acredito que também pelo legado do meu avô, pela história dele, ter construído o grande templo, o novo templo sede, muitas igrejas e também a parceria que ele fez com diversos pastores no sentido de ajudar desde o começo do trabalho até os dias de hoje, formação teológica desses pastores, acaba sendo um processo de gratidão, um processo de companheirismo, de compreender que aqueles que estavam à frente poderiam continuar dando-lhe lida para isso. E o pastor Silas tem tido esse carinho da igreja em Cuiabá. Pastor, qual é o cargo do pastor Silas hoje? Ele é pastor presidente em Cuiabá. Em Cuiabá. Em Cuiabá. E o pastor João Agripino em todo o estado? Em todo o estado. Ok. Deputado Abílio, Vossa Excelência começou na vida pública há pouco tempo e eu o considero um fenômeno eleitoral. Vossa Excelência elegeu-se vereador por Cuiabá em 2016, numa chapa que apoiava o então candidato Emanuel Pinheiro. Eleito Emanuel Pinheiro, Vossa Excelência fez parte da base do prefeito Emanuel Pinheiro por alguns meses do primeiro ano. Alguns dias. Depois Vossa Excelência partiu para uma fiscalização rigorosa sobre a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. E eu pergunto ao senhor, qual foi o exato momento e por qual razão o senhor afastou-se do prefeito Emanuel Pinheiro? Não, já no primeiro dia. No primeiro dia de mandato, a gente estava no dia 2 de janeiro, se não me engano. Já no dia 2 de janeiro, nós estávamos fazendo uma fiscalização, acompanhando o prefeito estava fazendo reconhecimento da cidade, das obras da cidade, e a gente foi lá na Unidade Básica de Saúde do Real Parque. A primeira ação, dia 2 de janeiro, se não me engano. Nós estávamos na Unidade de Saúde do Real Parque e depois a gente desceu ali no Residencial Cospó, num posto de saúde que tinha lá. E a Unidade Básica de Saúde do Real Parque, ela estava parada, com árvores crescendo dentro dessa Unidade Básica de Saúde. Até hoje ela está assim.
Até hoje ela está assim. E eu comecei a conversar com ele, conversar com o pessoal da própria prefeitura e falando, gente, essas obras na saúde não podem ficar desse jeito. E à medida que eu ia cobrando, pedindo que era feito, mas não brigando, pedindo, cobrando. E eu nunca fui político de estar numa tribuna e saber que não existe independência. Não sabe, eu fui descobrir isso depois, que ou você está do lado de lá ou você está do lado de cá. Que o gestor não gosta de gente que reclama. E eu comecei a reclamar. Algumas dessas vezes chegaram alguns recados. Olha, se você ficar fazendo isso, nós vamos te perseguir aqui. Principalmente pelo Oséias Machado, que era meu Veiculou suplente. também que ele ia fazer demissão de indicações suas na prefeitura? Você Não chegou de fazer indicações? Não tinha como demitir. O que era comum, o que é comum, né? Mas não tinha como demitir o que não tinha sido contratado. Ah, então nunca houve indicação sua. Então não houve. Mas hoje houve tentativas de chantagem. E eu acabei não optando. Que tipo de chantagem, deputado? Se você fizer isso, não vai ter nome aqui, se não vai ter... Eu falei, olha, eu não quero ninguém na prefeitura. Deixei bem claro, eu não quero ninguém na prefeitura. Se for para vocês ficarem me chantageando, alguma coisa desse tipo, não quero ninguém na prefeitura. O meu foco aqui é fazer esse trabalho. Até porque, como você bem disse, eu vim da Igreja Assembleia de Deus, e a boa parte dos membros da Igreja Assembleia de Deus são pessoas simples, pessoas que precisam do serviço público de saúde. E isso me incomodava, porque eu ia numa unidade de saúde, eu ia numa UPA, não tinha esse serviço para os irmãos da minha igreja. E eu sempre encontrava esses irmãos lá, sempre encontrava os irmãos da igreja nas unidades de saúde e ela mal. E aí começou essa ruptura. Essa ruptura começou muito mais por eles quererem vetar o meu trabalho de fiscalização do que necessariamente um confronto, um conflito. Eu cheguei a votar vários projetos do prefeito. Inclusive, quando eu estava na oposição, tem vários projetos do prefeito. Eu não fiz oposição a Cuiabá, eu fiz oposição à gestão. O que talvez inaugura a sua postura de independente e ou oposição ao prefeito Emanuel foi aquele trabalho de fiscalização na Secretaria Municipal de Saúde. Isso. Pelo menos para mim, eu vi um vídeo em que Vossa Excelência foi constrangido, foi impedido de ter acesso a documentos. Como é que foi aquele episódio? Então, aquilo foi bem curioso, porque eu fui para fiscalizar, mas sem saber o objeto que eu ia fiscalizar. Eu fui só na unidade, eu faço isso com frequência. Eu vou nas unidades de saúde, às vezes não tenho nenhum motivo para ir diretamente, mas vou para ver como está. E a partir do momento que eu estava me aproximando de uma das salas da Secretaria de Gestão, começaram a botar empecilhos para eu me aproximar da sala. Eu falei, posso ir até aqui? Ele falava, não pode. Por que não pode? Aí começava a ter essas confusões. Até que chegou uma sala em especial, falei, o que tem nessa sala? Essa sala é onde está... Até que eu identifiquei 2.500 currículos, com nome de vereador, deputado, um monte de gente no verso do currículo. Eu falei, eu quero uma cópia disso aqui, para verificar se eles estavam com indicações dentro daquilo que a lei permite, porque a lei permite fazer indicação política, só que para cargos de livre nomeação. E eles estavam com 2.500 indicações em cargos de contrato, de pessoas que deveriam ter acessado o serviço público pelo concurso público, na exceção pelo processo seletivo. E aí eles chamaram polícia para mim, do nada. Pois é esse episódio que inaugurou a sua presença e começou a virar também um fenômeno em redes sociais. Deputado, teve aquele outro também, lá na inauguração do HMC. Na inauguração do HMC, que eles pintaram só a fachada e deixaram tudo interno sem estar pronto. E aí, ali naquela circunstância, eu também já estava fiscalizando, mostrando que estava tudo inacabado enquanto eles estavam inaugurando. Terminei de mostrar que estava inacabado, eu fui lá na frente, li a lei do Ricardo Saad, que proibia a inauguração de obra inacabada, e falei que estava inacabado, que eles estavam cometendo um crime de improbidade administrativa. Eu lembro também desse episódio. Pois é, apanhei bastante também naquele dia. Mas bateu também bastante. Não. Deputado, Vossa Excelência escolheu um caminho que é o da fiscalização, que é uma das mais importantes prerrogativas do parlamentar. Legislar, fiscalizar, são as duas mais importantes. Além da fiscalização, que já há um consenso, pelo menos em Cuiabá, que o senhor é muito bom em fiscalização, o seu trabalho é um trabalho
meritório e digno de todos os aplausos. Em termos de legislar, quais foram os bons projetos que o senhor deixou nessa sua curta passagem pelo Parlamento Municipal da capital? Você, como um bom historiador, você vai lembrar de Roberto Campos, que foi senador do nosso estado, nascido em Cuiabá. Inclusive o Neto é presidente do Banco Central, né? Neto é presidente Tá dando trabalho para burro aí, né? Então, a fala do Roberto Campos era o seguinte: quando ele chegou no Congresso, olha o que eu descobri. O Roberto Campos falava assim, ó, quando eu cheguei no Congresso, o meu desejo era fazer o bem. Acabei descobrindo que a minha missão era evitar o mal. Essa foi a fala de Roberto Campos. A gente chega no parlamento com essa intenção, de que a gente tem que legislar, tem que plantar árvore, tem que incentivar ciclovias e tudo aquilo. É importante, são pautas importantes. A gente chega para melhorar a qualidade da educação, a gente chega para melhorar a qualidade da saúde, e a gente se depara com uma realidade do parlamento que a gente tem que combater os maus projetos. E você sabe como é isso. Combater maus projetos às vezes toma mais tempo e dá mais trabalho do que propriamente legislar e criar novos projetos. Também é importante dizer que o município como Cuiabá hoje já está beirando as 7.000 leis. 7.000 leis no município de Cuiabá. Até lei do baguncinha, lei do busólogo, Saci Pererê, pau rodado. Pingo do ar-condicionado. Então, enfim. Lei em Cuiabá, o que não falta. O grande problema é o cumprimento dessas leis. E o grande problema também são as novas leis que vêm do Executivo, que às vezes contrariam o interesse da população, e essas a gente tem que combater. Aumento do IPTU, cobrança de uma taxa de esgoto sem um mínimo de parâmetro, a questão do lixo que é cobrado sem um mínimo de parâmetro. Então a gente gastava muito tempo combatendo as más leis. Por exemplo, qual o mau lei que o senhor combateu nesse período que passou pela Câmara? A regulamentação dos motoristas de aplicativo. A gente brigou muito contra a taxação dos motoristas de aplicativo. Nós falamos, ó, gente, não tem como taxar os motoristas de aplicativo. Como que você vai fiscalizar quem é motorista e quem não é motorista? Você vai parar todo o trânsito e só porque a pessoa tem um celular pendurado é motorista de aplicativo? Nós também combatemos, e muito, os desvios de recurso público. Mas você está falando de desvio de recurso público, não é fiscalizar? Também é legislar, porque chegou uma lei na Câmara Municipal que estava querendo dar a isenção de 10 bilhões de reais, 10 milhões de reais, 10 milhões de reais para as empresas de transporte público que estavam devendo o município de Cuiabá. E essas empresas estão devendo 10 milhões de reais para o município e ainda estão exigindo o aumento do valor da tarifa. Não faz o menor sentido. Essa dívida, qual é a origem? Essa dívida era de impostos e outras questões. ISSQN. Todas as outras questões do balanço lá, da outorga, que eles também têm que pagar, e eles não pagavam. E a gente cobrava, falava, não vamos aceitar a isenção de 10 milhões, é uma lei para isso. Não vamos aceitar a isenção de 10 milhões para as empresas. Ela queria a isenção de 10 milhões para poder participar da licitação e ganhar a licitação para 30 anos. Agora, na primeira parte aprovada da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a reforma dá aos chefes de poderes executivos municipais aumentar a autonomia para fazer o reajuste do IPTU. Por decreto. Caso o senhor venha a ser candidato e vencer as eleições em Cuiabá, o senhor vai fazer a utilização desse mecanismo legal? Entenda muito bem, Cuiabá ela precisa compreender a finalidade real do IPTU. Ele não pode ser apenas um instrumento de arrecadação de imposto. Ela não pode fazer isso. Nós precisamos atualizar o preço dos imóveis? Sim, até para a própria valorização do imóvel. É importante. Mas precisa manter o mesmo percentual de imposto, porque você aumenta o valor do imóvel no reconhecimento e mantém o mesmo percentual de imposto? Não, isso não precisa. Existem mecanismos de compensação? Existe também mecanismos de compensação. A Prefeitura de Cuiabá, durante os últimos 4 anos, ao invés de preocupar com a própria arrecadação, ela estimulou, durante o mandato passado, e não sei se vai estimular durante este, mas estimulou a sonegação. Porque ela esperava passar o tempo de pagamento, e aí passavam uns 3, 4 meses, criava os mutirão, dando desconto e criando uma série de benefícios para o não pagador. Então o cara fala, pô, eu paguei em dia, tive todo o prejuízo, paguei com juros às vezes, e aí passa um tempo a prefeitura dá benefício para aquele que não foi o pagador em dia. Claro, ela estava com foco apenas na arrecadação, porque ela deveria criar mecanismos que incentivassem o bom pagador.
Então nós precisamos sim tratar a questão do IPTU com um pouco mais de seriedade e não apenas como um sistema de tributos de arrecadação de impostos. Mas o senhor acha positivo o prefeito, a prefeita ter essa autonomia para fazer os reajustes sem passar pelo parlamento municipal? O prefeito de Cuiabá, ele já não faz dessa forma, né? Ele já não aumenta mais o imposto. O que eles fizeram? Eles criaram alguns parâmetros para o valor do imposto ser reajustado por índices globais, índices nacionais, e definiu um percentual do valor do IPTU. Então, esse percentual do IPTU com o imposto, ele é fixo. Ele não muda o percentual mais. O que ele está mudado não é aumentando o imposto necessariamente. Ele aumenta a planta genérica. Ele reconhece o valor do imóvel como o maior imóvel. Isso ele já está fazendo por decreto. Aumenta na outra ponta, né? Então ele já está usando de uma outra forma. Entendi. Isso precisa ser modificado. E ao final faz a correção. E os vereadores mesmo, Wilson, eles querem fugir dessa pauta. Porque é uma pauta impopular. Então o próprio vereador não quer votar esse tipo de projeto, assim como ele não queria votar o aumento do transporte público. A tarifa antes passava pela Câmara, hoje não passa mais. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas eu deixo uma pergunta ao deputado Abílio Brunini. Deputado, muita gente em Cuiabá diz que não foi o Emanuel Pinheiro que venceu as eleições em 2020 em Cuiabá. Foi o senhor que perdeu as eleições. O senhor responde depois do nosso intervalo comercial.